Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa série de transbordo do SPR, programa do Pablo Marçal. Chegamos já na mentoria 29, a chave é a 32 do hábito. Mas antes, eu vou pedir para você, verifica se você está inscrito. Não tá? Já se inscreve nesse canal, ative os sininhos. Léo, já me inscrevi e já estou inscrito. Então agora você vai clicar no curtir, você vai dar o seu joinha. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E agora também, depois de ter apertado no joinha, você vai comentar. Você vai transbordar de volta para as outras pessoas, mas principalmente para quem está aqui vos falando. Você alegra o meu coração com o seu comentário. Léo, mas eu estou assistindo na Smart TV. Pega o celular, entra lá no canal só para dar o joinha, para efetivamente deixar um comentário que seja um foguinho, mas isso é importante. Combinado? Tamo junto? Mas então vamos lá. Nossa, minha garganta hoje não tá muito legal. Mentoria 29, a chave é a 32 do hábito. E aí a gente começa a entender que resultado, né? A primeira provocação. Resultado sem hábito é apenas um devaneio. Por quê? Você até tem resultado, mas para. Olha, pensa se você não está tendo resultados em algumas áreas, mas não instalou um hábito, não é fruto de um hábito. E aí você para, você desiste no meio do caminho. Só que a gente vai entender que o comportamento, então o nosso comportamento é fruto de um hábito. E o hábito vem com um estilo de vida. E aí eu pergunto para você, você precisa mudar, você vai mudar o seu hábito ou o seu comportamento? Se você tivesse que escolher, você mudaria o seu hábito ou o seu comportamento? Como é que é isso para você? E aí eu te digo que nenhum outro. O que você vai mudar é o seu lifestyle, o seu estilo de vida. Percebe? Eu mudo o meu estilo de vida, automaticamente eu vou instalar hábitos, automaticamente eu vou mudar os meus comportamentos. Pensa sobre isso. E aí o Pablo traz a reflexão logo no início, né, sobre ser religioso, a religiosidade, porque aquela pessoa, ela até realmente, vai no culto, ora, ela tá com os irmãos, frequenta a igreja, mas ela não tem o hábito instalado dentro dela de ter intimidade com Deus. Então, ser íntimo de Deus é um hábito, e você tem esse hábito instalado, porque se você não tiver este hábito, essa conexão direto na fonte, essa intimidade com o Pai, você passa a ser apenas um religioso, apenas com a religiosidade. Achei isso muito interessante também. Ser íntimo de Deus é um hábito. Como é que está o seu hábito nesse diálogo com Deus? Você tem um ritual todos os dias, como é que é isso? Inclusive, né, nós exercendo, simplesmente seguindo a palavra que está lá em Mateus 6,6. Entra no seu quarto e rasga o coração para Deus. Enfim, vamos lá. Então a intimidade é individual, você com Deus. Só que aí, já diga agora que você, né? Eu escolho os meus próprios hábitos. Eu escolho os meus hábitos. Só que a gente vai entender que o hábito ele é escolhido pelas pessoas que a gente convive, pelo lugar que a gente mora, pelos lugares que a gente frequenta. O hábito vem com a convivência com pessoas. Não tem jeito, tá? Se você, por exemplo, come saudável, gosta de cuidar da alimentação e de repente começa a andar com uma galera que não tá nem aí, a galera do fast food, dificilmente você consegue manter esse hábito, porque sempre que você tiver com a galera tá lá no fast food, só tocando terror na comida, né? Não se preocupando com a alimentação. Você possivelmente vai perder o hábito de se alimentar saudável. Então lembre-se disso. O hábito está relacionado com as pessoas que você vive, com as pessoas que você se relaciona, com as pessoas que você convive, com o lugar que você mora. Enfim, isso também achei extremamente interessante. O Pablo trouxe um exemplo, né? Ele está lá na Turquia e em viagem com a Carol, e eles foram, né, num restaurante lá num castelo e, puxa, a experiência, né, o que acontece? O cardápio está todo em turco. Imediatamente, o que ele pensa? Ele fala, é interessante que imediatamente meu cérebro pensa, como eu queria estar, num fast food, pedir um McLanche feliz com batata grande. Por quê? Porque é mais fácil, é mais simples o hábito da gente, do fast food, por exemplo, numa alimentação. Você vai fazer uma viagem e isso pode acontecer. E aí ele traz essa
essa reflexão, né? Você está com o hábito de comer aquela comida gostosa, de repente que você faz, saudável, você está numa viagem, você quer praticidade, porque ir para o novo vai te desafiar, você está rompendo algo, né? E aí, de novo, ele traz a questão, né? O hábito é fruto de companhia. Andar com pessoas que comem errado, por exemplo, vai te tornar aquela questão, dificilmente você mantém. Então, cuidado, você quer desenvolver um novo hábito, um hábito legal, colocar um novo hábito na sua vida, você vai precisar entender quais são as pessoas que você se relaciona, se elas também têm aquele hábito ou se elas também querem desenvolver aquele hábito, senão vai ser um desafio extremamente maior. Ele trouxe, né, a reflexão de que o hábito é uma frequência. Hábito é algo que a gente... uma frequência. Aí ele trouxe o exemplo dele mesmo. Ele fala, pô, vocês estão começando a conviver com um maluco que acorda todo dia 4h59. E aí você começa a entrar nesse ponto, que fica transbordando o dia todo, que é bom de network, que está nesse processo, o Pablo falando dele. E aí o que vai acontecer? Você está convivendo com esse maluco, você também começa a desenvolver novos hábitos, daqui a pouco você também está transbordando, daqui a pouco você está acordando cedo, está criando todo esse ritual, né, esse lifestyle, esse estilo de vida, e ainda ele provocou, ele falou, alguns de vocês vão descobrir, por sorte nesse caminho, de que são bons para falar, de que vocês são bons para transbordar, de que vocês vão impactar vidas, e aí começa uma cadeia muito positiva. Achei bem legal essa provocação, a maneira como ele colocou, né? Ele trouxe o exemplo, a turma depois da Copa do Catar, a boa parte da galera, né, todo mundo retornou, e ele e a Carol deram continuidade numa viagem, porque ele falou, ó, depois de 9 anos, ele está proporcionando para a Carol uma vida, né, uma viagem, um período na vida deles sem os filhos. Para a Carol isso é muito difícil, ela já veio a público e disse, né, ela teve depressão pós-parto, ele falou, ela nunca depois desses 9 anos, ela nunca se viu saindo sem os filhos, o sentimento de culpa, todo o processo que eles estão vivendo. Só que ele falou, nós estamos saindo, nós deixamos toda uma estrutura lá em Alphaville, né, para as crianças ficarem muito bem assistidas, e a gente está em contato, mas ele falou, é uma viagem do casal, eles estão como se fossem 2 adolescentes, curtindo adoidado, sem hora para dormir, porque estão resgatando isso. Achei muito interessante essa maneira que eles estão colocando. E aí, de novo, né, a reflexão, o hábito não é você que controla, mas ele é relacionado às pessoas que você anda. Então, eu desenvolvo hábitos com a Marla, que é minha esposa, que é o que o Pablo está fazendo. E achei muito interessante que ele falou, né, o exemplo do hábito. Nossa, eu não trouxe aqui, mas vocês vão refletir comigo, vocês vão entender. Falha minha, mas vai dar certo, vai dar certo. Que é o exemplo, às vezes, de uma sementinha. Você pega uma semente de morango, planta na terra, esperando colher laranja. Isso não vai acontecer. Por quê? Aí ele traz a reflexão de que não conseguimos mudar nada com o comportamento, porque o comportamento tem a ver com a identidade. E o hábito tem a ver com as pessoas, ele sempre reforçando essa questão das pessoas. Aí ele trouxe uma analogia de que sempre tem o início, o meio e o fim. E às vezes a gente está focado no fim para mudar um hábito, para mudar um comportamento. E aí ele deu um exemplo de um carregador de celular. Então a gente sabe hoje que tem lá aquela peça do carregador que coloca na tomada, tem o fio que depois vai ligar aqui no celular e vai carregar o celular. Então ele falou, imagina que você não se preocupou com o início do hábito. E aí você está lá, colocou, né, o fio naquela peça que vai na tomada, você colocou numa tomada que não tem energia. E aí você está aqui pegando a outra ponta, enfiando no celular e o celular não carrega. Aí você faz força, você quer mudar, mas não adianta. Se você não entender todo o processo e entender como começa, como que a gente muda lá no ponto, então pera lá, puxa, deixa eu pegar essa tomada, deixa eu colocar, deixa eu verificar, ela é 110, ela é 220, ela é bivolt, como é que eu insiro ela, né? A gente viu, até ele já fez essa analogia, uma adaptação. Será que eu preciso de um adaptador para pôr numa tomada? Aí depois que eu começo lá a instalar esse novo hábito, esse novo comportamento, esse novo estilo de vida, depois sim eu vou vir e vou conectar no celular e automaticamente vai ter a energia. Então isso eu achei uma maneira muito interessante
Porque às vezes a gente está só pensando no fim, né? Você quer mudar um hábito, você quer instalar um novo hábito pensando no resultado. Por isso que você não consegue. Tá? E ele reforça novamente, tá? Ou seja, não dá para criar um hábito, porque a gente já entendeu que é um estilo de vida, que aquilo vai gerando comportamentos e automaticamente vão se instalando, né? Com o tempo vai virando um hábito. O hábito é natural. Isso eu achei interessante. A gente começa um hábito forçando, mas ele de fato vai se tornar um hábito quando ele se tornar natural, quando ele se tornar automático, tá bom? Por quê? Porque a gente não cria hábitos, mas sim, é possível trocar hábito por um outro. Então, trocar um hábito ruim, ou que não está me trazendo o resultado que eu gosto, por um hábito positivo. Trocar hábito é possível. Mas, de novo, aí ele faz essa analogia, né? Por quê? Para isso você precisa achar as duas pontas e ir trocando de forma gradativa, fazendo analogia ao carregador novamente. Eu preciso identificar as duas pontas e ir trocando gradativamente um hábito que eu tenho por um novo hábito. É um processo relativamente moroso, né? Lento, mas é possível sim a gente trocar. Ele até provoca nós do SPR, eu provoco você que também não faz parte do SPR, mas está acompanhando esse transbordo, né, que o problema de nós SPRs, de nós que vamos virar as 40 chaves, é que nós vamos sair daqui muito mais culpado. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, nós vamos estar muito mais culpado. Por quê? Porque agora a gente conhece as chaves, porque agora a gente sabe o caminho. E aí ele falou, a pior coisa, imagina você com as 40 chaves, tem clareza, mas você vai ter que ficar de fora do castelo. Ele fez a analogia que ele está lá na Turquia, né? E você não vai poder desfrutar. Por quê? Porque você não está, de fato, tornando o hábito, não está fazendo o TPC, realmente não está tornando isso um estilo de vida para você. Então, essas 40 chaves, ela precisa tornar um estilo de vida para nós. Diariamente, a gente fazer aquilo virar o piloto automático. Eu, cada dia, com cada chave, aquilo vai fazendo parte de mim como um lifestyle, tá? Ele colocou, né, um hábito que ele instalou com a Carol, e eles estão, os dois, é o quê? De conhecer os 50 melhores hotéis do mundo. Ele falou, essa semana nós estamos na semana de visitar os melhores hotéis do mundo. E ele colocou, né, ele falou, eu quero ter esse hábito de frequentar os 50 melhores hotéis, conhecer, viver essa experiência, pegar os códigos desses hotéis. Né? E aí ele falou de algo que ele constrói também com as pessoas, com a Carol, que é o que? A memória compartilhada. Então ele constrói memória compartilhada com a Carol, tá? Em relação aos restaurantes. Achei bem interessante isso. Então ele frequenta, né, os melhores restaurantes, e aí o que ele faz? Ele e a Carol vão registrando com fotos, cada momento específico. E depois eles revisitam aquilo, né? E começam a rir, a dar gargalhada, a lembrar de cada detalhe. Porque o Pablo falou que ele sozinho, ele não tem memória. Mas quando ele constrói essa memória compartilhada, né, essa memória que ele tem incentivada, o que acontece? Fica fácil deles lembrarem. Então um vai contando uma coisa, outro vai contando outra, ele consegue lembrar com detalhes. Achei isso interessante, até fazendo uma analogia. Eu falo que hoje eu estou em busca de criar memórias, de criar histórias com os meus filhos. E aí, essa questão da memória compartilhada, eu nunca tinha olhado por esse ângulo, mas é interessante, né? Da gente estar provocando e construindo para num futuro a gente resgatar aquele momento que nós vivemos, onde cada um vai complementando, então a família vai lembrando com muita clareza, né, de tudo que aconteceu. E aí que tá. Hábito não tem como você zerar. Isso que eu achei interessante também. Ou seja, imagina que você instalou o hábito de leitura diária. Eu vou ler todos os dias 30 minutos. Então, não vai ter aquele dia que você vai zerar. Você pode adaptar, mas a gente, a hora que fica um hábito do piloto automático, né, que aquilo está natural, aquilo é natural. Então, se você está no processo de construção, reflete sobre isso. Tá? Por quê? Aí ele coloca de novo, né? O hábito é natural. Ele começa forçado, mas ele se torna natural. Então depois se tornou natural, eu dou um exemplo, aqui agora o Léo trazendo um exemplo, de escovar os dentes, inclusive foi a foto da capa, eu não achei uma foto mais emblemática para falar de hábito do que o hábito de escovar os dentes todos os dias. E você que tem filho, sabe a dificuldade, então, de criar, de no início ser forçado, né? A gente tem que brigar com os filhos, vai lá, escova os dentes, já escovou os dentes, depois das refeições, antes de dormir,
vira uma briga, até esse hábito se tornar natural. E aí a gente fica no piloto automático de escovar os dentes. É o mesmo processo, tá? Só que achei interessante isso. Todo desbloqueio emocional, então desbloqueei algo, virei a chave, todo bloqueio emocional vai gerar um novo hábito. Isso eu achei interessante, faz total sentido. Avancei, vai se instalar um novo hábito, ele começa forçado até o ponto de se tornar natural. É interessante que eu já estou aqui no 29º vídeo, no 29º dia, todos os dias nós estamos no Zoom. Você não sabia? Termina a aula oficial do Pablo, a gente abre um Zoom entre nós alunos e principalmente os não alunos para transbordar na sequência. Quer fazer parte? Gratuitamente, primeiro link na descrição, tem o nosso grupo do WhatsApp. Mas sim, eu vou confessar que está cada vez mais, isso passou, né? Tá se tornando natural, ainda não tá natural, não tá, mas eu fico imaginando com os primeiros dias, a primeira semana de eu acordando todos os dias, tendo que obrigatoriamente assistir a aula ao vivo, porque eu transbordo logo na sequência e depois gravo o vídeo. E é interessante porque eu nunca tinha feito o transbordo dessa maneira, de nenhum programa que eu participei, ou seja, me forçar a participar ao vivo, em assistir a aula exatamente quando tem que ser assistida e imediatamente, eu não dou tempo nem de pensar direito, porque termina a aula, eu já abro o Zoom e começo a transbordar. Isso tem sido uma experiência incrível e eu realmente quero tornar isso um hábito na minha vida. Entrei num programa, entrei numa mentoria, estou no Mastermind, participei de algo e imediatamente eu gero um transbordo para a galera que também está caminhando comigo na mesma direção. Então você que está aí, você está caminhando comigo. E isso está sendo incrível porque eu nunca gerei tanto engajamento no meu YouTube como nesses últimos, agora eu posso dizer quase um mês, 29 dias, no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, Leonardo Facchini Oficial, vai lá que eu também compartilho muitas dicas, conto um pouquinho do meu lifestyle, do meu dia a dia. Você que está chegando aqui também, que não me conhecia, eu trabalho com investimentos, planejamento financeiro familiar desde 2008, ou seja, estou nessa área há 15 anos, mas então bora lá. A gente vai se conhecer, me segue lá no Instagram e me manda uma mensagem que você veio daqui do Transbordo do SPR, até para eu te conhecer, porque eu quero ver seu rostinho, fechado? Mas então, né, o Pablo provocou justamente, né, puxa, fixar o hábito de transbordar o SPR. Então, puxa, isso para mim está sendo fixado. Eu tô aqui no 29º dia, exatamente. E eu particularmente nunca tinha visto ninguém transbordar da maneira que eu tô transbordando. Eu não vi. Você já viu alguém que transborda dessa maneira? Tem alguma outra pessoa transbordando também o SPR dessa maneira? Rigorosamente fez 29 dias na sequência, logo depois? Se você conhece, comenta aqui, porque eu quero me conectar com outras pessoas que também estão transbordando, porque está sendo uma experiência incrível e eu quero trocar essa experiência desse transbordo ininterrupto, sem falhar, já durante esses 29 dias, tá? E aí que tá, né? O compromisso público vai ajudar muito a sua prosperidade, vai ajudar muito você a forçar um hábito, que é o que eu estou fazendo desde o primeiro dia. Quando eu coloquei o vídeo e aí eu expliquei esse movimento, não tem jeito. É interessante que alguns de vocês, né, às vezes a gente teve alguma, por força maior, eu atraso um pouco o vídeo do YouTube, por exemplo, o de ontem, cara, ficou incrível o de autoralidade, só que eu gravei justamente lá no evento e eu na hora nem me atentei que tinha fundo musical da direitos autorais no YouTube, então eu estou regravando ele hoje também, eu vou publicar todos os vídeos hoje para você ter uma ideia. Mas compromisso público vai aumentar a sua prosperidade e vai te colocar num estilo de vida para desenvolver hábitos extremamente saudáveis. A mesma coisa o Pablo colocou em relação ao feed do Instagram, né? Feed é alimentar, é alimento. Então você tem que alimentar quem te segue. Ele falou, eu tenho o hábito de alimentar quem me segue. E é isso que eu também quero instalar agora, esse hábito diário de produção de conteúdo. Não parar mais em hipótese nenhuma, porque eu produzo muito conteúdo já desde 2014, mas eu confesso que isso não estava de forma natural num processo automático. E eu sei que essa fase do SPR está realmente me deixando cada vez mais preparado, animado, motivado para entrar 2023 numa frequência de que isso vai se tornar um hábito natural na minha vida. Tamo junto? Bora lá! E aí, você
ele provocou, dizendo que nós temos mais hábitos ruins do que bons. E ele falou ainda, ele brincou e provocou, né? No bom sentido. Você tem o hábito de procrastinar. Você tem o hábito de medo de falhar. O hábito da necessidade de aprovação dos outros. Aqui é uma provocação no sentido até do transbordo, né? E se a gente parar para pensar, a situação que nós estamos hoje, elas são fruto dos nossos hábitos. Então, se eu realmente não estou numa situação que eu realmente, de desfrutante, de governante, de viver uma vida que vale a pena em Deus, realmente, avalie os hábitos que você está na sua vida, porque a sua vida é fruto dos seus hábitos, é fruto do seu lifestyle. E aí faz sentido, se você entende que a sua vida pode ser melhorada, é porque hábitos positivos e novos podem e devem ser instalados na sua vida. Tá? E aí ele trouxe uma reflexão que eu achei extremamente interessante também, né? Os hábitos vão te levar a lugares que ninguém consegue te levar. Olha que interessante, os hábitos vão me levar em lugares que ninguém jamais conseguirá me levar. Ele trouxe, né? Você vai sentar em algumas mesas só devido a um hábito específico que você tem. Ele trouxe o exemplo do hábito da audiência. Ele falou, já estou, né, o meu valuation aproximadamente já deve estar passando os 2 bilhões de reais. Ele falou, e tem mesas que isso não vale nada. Tem mesas que não me permitem sentar só porque eu tenho esse dinheiro. Mas tem mesas que simplesmente pelo fato, pelo hábito de eu alimentar e de eu ter uma grande audiência, me permitem sentar nessas mesas. Então, isso me chamou a atenção. Alguns hábitos são necessários para sentar em algumas mesas. Então, puxa, quais são os hábitos que eu preciso desenvolver para sentar ou para participar de mesas que eu ainda não participo? Uma delas é o transbordo, vai me trazer audiência. Vocês estão aqui, isso começa a dar acesso completamente diferente. Achei muito interessante essa maneira também, tá? Aí o Pablo colocou, né, algumas coisas que mudaram radicalmente a vida dele, alguns hábitos que ele reinstalou, né, ou ele mudou hábitos ruins por hábitos bons. Ele não tem, né, ele não come mais açúcar, ele não bebe mais refrigerante, ele parou de assistir TV, de ler notícias. Até achei interessante a provocação, porque ele falou assim, ó, sabe, você quer ler notícias? Sabe onde eu leio notícias? Eu leio notícias em Apocalipse, em Gênesis, em Provérbios, nos livros da Bíblia. Por quê? Porque ali eu tenho as notícias atuais, como nunca tiveram, pro agora. E eu achei isso muito interessante, né? A gente entender que a Bíblia pode ser o principal, o único noticiário para a nossa vida, né? Ele desenvolveu o hábito de não escutar a história dos outros. Ele falou, o meu tempo é muito precioso. Quer contar a história? Ele até trouxe, né, de um general britânico, que acho que ele ouviu ou leu num livro, eu não me recordo agora com detalhes, mas de que ele falou o seguinte, cara, se você não tem tempo para contar a sua história, traga ela num livro impresso e autografado, pronto. E é isso eu achei muito interessante, por quê? Porque o Pablo provocou, né? O meu tempo, ele é muito importante. Então eu desenvolvi o hábito de não ter tempo de escutar as histórias das pessoas. Por isso que quem vai nos eventos entende que ele está sempre lá. Manda pergunta, como? Você quer contar histórias? Ele até brincou na provocação de dizer, ó, o stories do Instagram é para isso, é para você contar história. Conta a sua história no seu stories e manda isso para quem você quer mandar, mas seja direto. Ele então tem o hábito de não querer ouvir as histórias dos outros. Se for algo interessante, ele vai perguntar e vai pedir para a pessoa contar a história, tá? Por quê? É isso que eu achei interessante. Ele falou, hábitos bons vão me dar tempo de prosperar. Isso foi uma pecinha do quebra-cabeça que eu peguei. Hábitos bons vão me dar tempo para prosperar cada vez mais. Achei isso animal. E aí, de novo, né, ele traz a explicação do cabo do carregador, para a gente sempre entender que eu instalar novos hábitos, eu tenho que, no início, e aí entender o processo para o resultado, e não ir só no resultado. Só no resultado a gente não tem consistência, tá? Então, olha lá, não force a mudança de um hábito de forma abrupta. Mudar, não. Busque pessoas que já fazem isso e entendam, né, aonde inicia, o ponto inicial para a mudança desse hábito. Porque o bom hábito que todo mundo devia pegar, então um bom hábito, aí ele trazendo aqui, um bom hábito que você deveria instalar na sua vida é ensinar o que você aprende. É o que a gente está vendo aqui, né, o transbordar. Quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Pensa nisso.
E aí ele deu uma atividade extra, mas eu vou deixar para o vídeo de atividades. De uma maneira bem simples, foi isso que eu consegui captar na aula de hoje. Estou gravando esse vídeo agora, são 2h09 da tarde, tá bom? Daqui a pouquinho ele já está no YouTube. Mas confere se você está inscrito no canal, o seu curtir, o seu comentário. No mais, eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Um beijo e valeu!